Bom dia, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans, este é o programa Expresso da Manhã, que começa a partir de agora. Eu desejo um ótimo dia, uma sexta-feira maravilhosa, fim de semana chegando. Programa de sexta-feira, normalmente a gente traz muitos temas para que todos possam ter muito o que debater. Bom dia, Niobe Cunha, acordando cedão, hein? Beth Reis também. Ana Luquezzi já chegou. Quem mais está chegando? A Beth Garcia, bom dia. Dri Bezerra, que acorda no horário de verão lá em Pernambuco. Que mulher danada essa, hein? Benedita Cesário, bom dia. Ingrid Cordeiro. As mulheres estão acordando mais cedo, hein? A Cicleide Cassiano, bom dia para todo mundo. Olha aí, o João Batista. Bom dia, João. Adelaide Cruz, bom dia. Neres Ribas, bom dia. Ana Valença também, bom dia para você. Olha, o Rômulo chegou e eu vou adicionar o Rômulo aqui nessa conversa, né? Bom dia, Rômulus! Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo dessa sexta-feira, véspera do fim de semana, Wellington. É isso aí. Bom dia para Camila Govedice, a produtora do programa, que já chegou aí. Eu demorei de falar seu nome, Camila, porque quando vai adicionar o Rômulus tem que dar aquela paradinha de silêncio, aqueles segundos de silêncio para a entrada triunfal do Rômulus Maia, que está na Suíça. Rômulus! Tá eu com o cabelo molhado, Wellington, porque hoje é o dia da semana do banho, né? Você sempre me entrega aqui. Hoje é sexta-feira, Rômulus toma banho de sexta-feira. Bom dia, Saravani! Mac Perger também já chegou. Bom dia para todo mundo. Olha, hoje temos dois convidados aqui no programa. Um falando via... com áudio, né? Não importa qual é a via que você vai usar aí, né, Rômulus? E o outro aqui... É verdade. Sentar aqui ao meu lado, mas já está aqui, sentado aqui no sofá da minha casa. Né? Não tem teste do sofá aqui não, pode relaxar, viu, Marcelo? Aqui não é a Rede Globo, hein? Não tem teste do sofá aqui. Olha, e o Mariel já chegou, bom dia, Mariel. Pati Patrícia, Cristina Isse, bom dia para Edmilson Guermakoski, bom dia para Daliane Morandi, bom dia para Thaís Santos. Olha, programa de hoje, Adonis Meirelles também, olha... Rômulus, é o seguinte, vamos antes falar da mais rápida prova da falta de credibilidade da Rede Globo, tá? O candidato da Globo, quer dizer, a Globo está testando vários candidatos, né? Por exemplo, a Globo apoia Bolsonaro como? Com a omissão. Ela não critica os absurdos de Bolsonaro, isso é apoio. Isso é apoio, tá? Vocês precisam entender que existe o apoio da promoção e o da omissão. É o seguinte, a Globo, com o poder que tem, não comentar nenhum absurdo que é proferido, né, por aquele boca de latrina, né, porque dali só sai cocô. Então, isso é um apoio. Agora, lançar Luciano Huck ao meio-dia e vê-lo recuar 6 horas depois, não tem credit card que pague, não é, Rômulus? Luciano Huck não resistiu a 3 memes no Facebook, não é? É impressionante, né? A inconsistência dessa candidatura, entre aspas, dessa bolha midiática que eles tentaram criar, não decolou e saiu a manchete do Estadão de manhã, de tarde já saiu notinha, né, de alguém no Facebook, alguém da grande imprensa, dizendo, né, que ele já tinha avisado que não ia concorrer e tal, coisa plantada. Mas o que eu acho importante a gente tirar desse episódio, Wellington, é que eles vão tentar, em sequência, fabricar um candidato. A tese deles, isso que é importante que você que está nos ouvindo entenda, é tentar replicar no Brasil o fenômeno, entre aspas, fenômeno, porque de fenômeno não teve nada, foi algo artificial e calculado, mas o fenômeno Emmanuel Macron na França, no início desse ano. O que foi feito na França? Na reta final da campanha, havia uma candidata de extrema-direita forte, um candidato de esquerda, mas da esquerda, alguns diriam extrema-esquerda forte também, que era o Mélenchon, e aí surgiu o que eles diziam que era o candidato centrista, entre aspas, pelo meio, que era o Emmanuel Macron, montado numa bolha midiática,
exibindo sua família, sua mulher, sempre na capa das revistas, a imprensa toda levando ele no colo ao longo, longo de toda a campanha, sempre favorável, mostrando ele como, criando o mito, o pequeno gênio, o homem que vai fazer, que vai mudar, e com a imagem da família, de renovação, aquela coisa, sem conteúdo, ele falando que ele não era nem de esquerda nem de direita, ele era de esquerda e de direita. Ninguém sabe o que é isso até hoje, e a gente sabe, aliás, a gente sabe, né? Entrou e é de direita e de direita, só está aplicando o receituário neoliberal. Então ele veio montado nessa bolha midiática, nessa imagem de despolitização do debate, entrou lá e está fazendo o receituário da direita. Eles querem fazer isso. Então, para transplantar isso para o Brasil, percebam, meus amigos, eles agora na imprensa tentam pintar o Lula como se o Lula fosse um candidato de extrema esquerda. Imagina, o Lula que já foi presidente, não tem como dizer que ele vai chegar e vai estatizar o sistema financeiro, vai fechar o comércio exterior. Gente, o Lula já foi presidente 8 anos, a gente sabe como é o Lula não é nada disso. Mas eles estão tentando pintar o Lula como extrema esquerda para usar o monstro Bolsonaro como extrema direita e falar, não, quem pode salvar o Brasil? Só alguém que vai vir, um candidato centrista. E aí no Brasil, como tem falta de candidatos, né, Wellington? Eles tentam inventar que o centrista é Alckmin centrista. Imagina, neoliberalismo, PSDB, ou o Huck, como você dizia. Então, não colou o Huck, mas eles vão tentar uma novidade. Fiquem de olho, porque eles vão tentar mais alguma coisa depois. Fala, Wellington. O candidato sempre foi Geraldinho Chuchu, aquele cara que deixa sair lama das torneiras de São Paulo. Nunca ninguém teve dúvida disso. Quem acompanha política de verdade sabe que o candidato do entreguismo é Geraldinho Chuchu. Tá bom? Estão aí fazendo esse laboratório com o Hulk, daqui a pouco vem a Mulher Maravilha, depois vem o Homem-Aranha, não é? Isso tudo é para blindar Geraldinho Chuchu para ele chegar na reta final como algo novo. Só que ele é mais velho, velhaco, atenção, ele é mais velhaco do que José Serra, do que esse Doritos que está na prefeitura, porque é filho dele, nasceu da barriga de Alckmin. Dória é produto do ventre de Alckmin, do ventre da maldade, do ódio, da opressão ao pobre, do desprezo ao Estado de São Paulo. Não é? Que botar uma merda daquela numa prefeitura para substituir Haddad, que era eleito na oportunidade o melhor prefeito do mundo pelas Nações Unidas, não é? É um desrespeito ao povo paulista. E ele vai ter que pagar isso nas urnas. Aliás, eu não sei por que os paulistas ainda não foram ao TSE cobrar o papelzinho para provar que não estão votando em tucano. Porque você sabe, nós vamos trazer na próxima semana, provavelmente na terça-feira, 2 especialistas que comprovaram fraude nas urnas eletrônicas. Inclusive, um livro está sendo lançado e nós vamos falar sobre esse livro aqui na próxima semana. Então, o paulista... Wellington, não é teoria da conspiração. O pessoal ali, se você falava, um deles é seríssimo professor da Universidade de Brasília, não é verdade? São professores universitários que trabalham nesses testes aí das urnas. O Brasil é o único caso no mundo em que quem organiza, realiza e fiscaliza as eleições é o mesmo órgão, o TSE. E olha quem está no TSE, Gilmar Mendes e Fux. Aí é de lascar, meu irmão. Tem que pedir papelzinho, tem que pedir um chip para garantir, tem que pedir 3 provas. Que com esses caras aí, meu irmão, e votar com a mão no bolso, tá? Votar com a mão no bolso para não ser surpreendido, entendeu? Então você que é paulista, não aceite essa pecha de que você não sabe votar. Não aceite isso. Tem aí gente passando a perna no seu voto. Pode ter certeza. Tá bom? Isso não é uma acusação aleatória. Vou trazer aqui especialistas que dizem isso. Tá bem? Porque não é possível que o paulista ache que São Paulo presta. Uma cidade que parece uma selva de pedra, qualidade do ar, uma porcaria, trânsito infernal, violência subindo o telhado de qualquer arranha-céu. Não é? Isso não é vida. Isso não é vida. Bom dia, David Bacelar, grande David, do Sindipetro Bahia, também da FUP, Federação Única dos Petroleiros, acompanhando a gente aqui nesse programa. Você vai entrar com Wellington, Sim. Isso que eu ia dizer. Já estamos na linha com o nosso convidado, que é o professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, professor Marcelo Neves, que vai conversar com a gente sobre essa nova
frente do golpe, que é a proposta de mudança do sistema de governo para parlamentarista. Posso fazer a primeira pergunta, Posso chamá-lo? professor Marcelo? Diga. Deixa eu colocar o som aqui dele. Posso Bom dia, professor Marcelo Neves. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos aí da audiência. Estou aqui à disposição já. É cedo aqui, mas eu estou pronto. Nós agradecemos muito a sua deferência de ter acordado muito cedo, porque a gente faz teste ainda antes de entrar no ar. Então, o professor acordou 5h30 ou antes disso para poder estar aqui com a gente. Então, eu agradeço, professor. E o Wellington quer fazer a primeira pergunta. Diga, Wellington. Agradeço o convite. Wellington, bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia, professor, mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo, por acordar tão cedo para participar aqui do programa. Professor Marcelo Neves, eu gostaria de saber do senhor, é possível que o STF pegue um plebiscito onde o povo, a vontade soberana do povo, decidiu por 2 vezes pelo presidencialismo e jogue isso na lata do lixo e imponha esse parlamentarismo tabajara, professor? Evidentemente, é totalmente absurdo. Não há nenhum fundamento jurídico, muito menos constitucional. E por que isso? Porque a Constituição de 88, ela estabeleceu uma definição sobre monarquia ou república e parlamentarismo, o presidencialismo, para 5 anos depois da entrada em vigor da Constituição. E isso ocorreu em 1993, um referendo. Nesse referendo se definiu pelo presidencialismo a maioria do povo brasileiro. O que é que significa isso? Uma mudança desse tipo em face da Constituição de 88, para superar esse plebiscito, ou mais adequadamente esse referendo, porque havia um aspecto normativo, exige uma nova consulta popular. Então, não se pode apenas por uma emenda do Congresso, com uma decisão do Supremo que vá determinar que o Congresso possa realizar isso por uma mera emenda constitucional. Isso não é de acordo com a ordem constitucional. Isso vai quebrar os princípios constitucionais. Portanto, só é possível uma mudança desse tipo a partir de uma emenda constitucional que tenha como base uma prévia consulta popular, um plebiscito ou um referendo. Então, o que eles estão querendo fazer é realizar com esse Congresso atual um Congresso formado por grupos clientelistas, particularistas, corruptos, em grande parte. Eles procuram passar por cima no casuísmo golpista e retomar o parlamentarismo. E aí eu não vou entrar no mérito por enquanto, mas no decorrer do debate nós podemos entrar no mérito também. Mas do ponto de vista da constitucionalidade, isso é um absurdo, é mais um ato, uma tentativa de uma ação antiga que já estava há 20 anos guardada. Se retirou esta ação, de repente, para que haja uma votação determinando a possibilidade dessa mudança pelo Congresso. Isso é mais um golpe, é uma tendência, um novo golpe dentro do golpe judicial parlamentar, com apoio da nossa mídia golpista. Isso é o que ocorre. Não há outra linguagem. É inconstitucional, é contra a ordem jurídica brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Professor, eu queria fazer uma pergunta agora. O senhor poderia explicar para quem está nos ouvindo, que não tem especialidade de teoria geral do Estado, né, que não tem esse conhecimento, qual que seria a diferença fundamental no aspecto institucional, no aspecto político, se houvesse essa mudança do regime do sistema presidencialista para o parlamentarismo? Vejam bem, nós temos, é claro, vários tipos de parlamentarismo de graus diversos. O presidencialismo
o presidente não é apenas um símbolo da unidade nacional. Por exemplo, no caso da Alemanha, o presidente tem um papel mais do que seria a rainha na Inglaterra. E o primeiro-ministro, que surge da maioria parlamentar, que é escolhido pela maioria parlamentar, ele é quem governa realmente. E aí, ele depende da confiança parlamentar. Ele é formado pela maioria, se ele não encontra, se ele não mantém as exigências da maioria, ele poderá receber o voto de censura e ser destituído do cargo. Sendo destituído, pode ter duas opções. Ou pode ocorrer um novo primeiro-ministro ser escolhido, ou pode, na incapacidade do Congresso, por uma fragmentação determinada, não conseguir estabelecer uma maioria, o presidente, aí entra o presidente, ele pode convocar uma nova eleição para formar uma nova maioria. Esse é o modelo no parlamentarismo. Então, no presidencialismo, não. O presidente é eleito para governar e não apenas para ser um símbolo para praticar certos atos mais formais e simbólicos da estrutura do Estado. Porém, há parlamentarismos que são o que se chama semi-parlamentarismo, como Portugal e França. Nesse caso, o presidente ainda mantém alguns poderes de natureza política na condução de certos fins do Estado, mas praticamente a administração pública fica na mão do primeiro-ministro. Parece-me que o que eles querem é o modelo semi-parlamentar, que enfraqueceria enormemente o poder do presidente da República e fortificaria o Congresso nesse conjunto de matérias da administração pública, e isso, no caso brasileiro, é algo, dentro desse casuísmo, muito perigoso. E eu poderia explicar depois. Então, resumindo, presidencialismo, o presidente, a separação de poderes é bem clara. O presidente é chefe do executivo, chefe de Estado e chefe de governo, nós dizemos. Enquanto no parlamentarismo, o presidente é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Quem é o chefe do governo e, portanto, conduz a coisa pública no dia a dia é o primeiro-ministro escolhido pela maioria do parlamento. E quando há o semi-parlamentarismo, o presidente ainda mantém algumas funções de governo, porém toda a estrutura do cotidiano do governo, da administração pública, é vinculada ao primeiro-ministro, ao presidente do Conselho de Ministros, conforme a nomenclatura que se usa. Então, esse é o ponto fundamental. A pergunta: quem estaria governando o país hoje com o parlamentarismo e quem teria governado no período que Lula foi presidente? Essa é a pergunta que cabe nesse novo casuísmo. Muito bem lembrado, o professor Wellington vai fazer uma pergunta, mas só para respondendo parcialmente essa pergunta que o senhor coloca, no último período do governo Lula, quem era o presidente da Câmara era justamente Michel Temer. Então, como você colocava, Lula seria presidente, mas o simbólico, mas quem mandaria de fato, por exemplo, no final do governo Lula, seria Michel Temer. O Wellington vai fazer uma pergunta. Sim. Fala, Wellington. Pois é, estamos falando com o professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves. Estou ouvindo, não estou ouvindo. Que comenta o parlamentarismo como um novo golpe. Alô? Oi. Professor. Alô? Professor, está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora, Voltou. agora eu estou ouvindo a Wellington. Pode falar, Wellington. É baixinho mesmo. Qualquer coisa, o Rômulo repete a pergunta aí, tá bom? Sim. Professor, Sim. Professor, o senhor falou aí do Lula, era exatamente isso que eu iria falar. O senhor vê essa tentativa de tirar poderes do presidente da República como um atalho para que, na impossibilidade de tirar Lula do páreo eleitoral, ele chegando ao poder,
ele seja uma rainha da Inglaterra no Brasil? Claro que eles podem tentar inconstitucionalmente uma quebra constitucional, uma ruptura, mais uma ruptura constitucional, conseguir isso. E aí a gente vai pensar quem é que vai ser, é claro que vai depender de como vai ser regulado isso. Mas quem vai ser o primeiro-ministro, hoje, há pouco tempo atrás, seria Eduardo Cunha, porque ele tinha grande maioria no Congresso, e os Senados são poucos, então ele teria condições de ser o presidente da República. Hoje seria o Maia, o primeiro-ministro. Então nós estaríamos sempre dependendo de uma maioria congressual muito problemática no contexto do modelo eleitoral brasileiro. E Lula ficaria realmente como a rainha da Inglaterra. Então imagine o parlamentarismo aprovado. Pensemos no parlamentarismo sem distinguir aqui do semi-parlamentarismo. Se o parlamentarismo fosse aprovado, nós teríamos a seguinte situação: Lula eleito em 2018. Ele poderia ter 80% dos votos da população brasileira, mas quem iria governar mesmo seria o presidente da Câmara, o escolhido pelo Congresso, né? Mas normalmente uma pessoa poderosa seria quem? Seria um Jucá da vida, seria um Eduardo Cunha, seria um Maia, quer dizer, quem não está preso ainda, né? Quer dizer, seria uma dessas pessoas que governaria o Brasil. Ou talvez o próprio Temer, escolhido pelo Congresso, pela maioria, continuaria no poder. Então esse é o grande problema do casuísmo. Não é, eu deixo claro, que o parlamentarismo em si é algo ruim. Não, de jeito nenhum. É um problema que o parlamentarismo é criado, quer dizer, é recorrido no Brasil casuisticamente, desde 63, de 63. Eu acompanhei o debate de 63, mas o Congresso tinha um nível muito elevado. E naquele momento, um deputado, o senador, como Afonso Arinos de Melo Franco, conservador, ele fazia um discurso brilhante dizendo que não caberia, ele era parlamentarismo, mas não caberia o parlamentarismo imposto casuisticamente por uma exigência dos militares contra João Goulart. Mas o debate pragmático, o Tancredo levantava nos bastidores que se não aprovasse, Goulart não ia ter nada, ia ser um golpe. E aí se cedeu por um pragmatismo. Mas havia ainda uma discussão e em 8 meses houve plebiscito e rejeitou-se o parlamentarismo. Mas foi num casuísmo que ele foi criado para tirar os poderes de João Goulart, que iria assumir no lugar de Jânio Quadros. Agora ressurge o discurso parlamentar novamente como casuísmo. Porém, no caso brasileiro, eu diria que a aprovação do parlamentarismo, qualquer que seja, é uma catástrofe política. Porque, enquanto não houver uma transformação qualitativa do modelo, principalmente de escolha dos deputados, que ainda no modelo proporcional, ele é mais vinculado ao clientelismo do que à ideologia, nós iríamos ter uma fragilização do debate ideológico. Porque no Brasil, na especificidade do caso brasileiro atual, o debate ideológico ocorre na majoritária, especialmente na majoritária do presidente da República. Aí é que há as divisões das tendências ideológicas. A eleição no plano da Câmara, principalmente, do Congresso em geral, mas da Câmara principalmente, da Câmara dos Deputados, é uma eleição muito dependente de relações locais, de conexões de poder local. Isso significaria que nós teríamos uma política altamente fundada nesse jogo particularista, com a fragilização de um modelo de luta ideológica. Então, para mim, no Brasil, é importante que tenha um presidencialismo para que o presidente eleito, com um discurso público aberto, ele possa se contrapor ao Congresso Nacional, que haja realmente essa tensão. Essa tensão é que possibilita transformações no Brasil. Se a gente se acomodar no parlamentarismo,
não terá um contraponto de poder ao Congresso Nacional. E isso será realmente a manutenção do status quo por um tempo indeterminado. O status quo conservador, escravocrata, misógino, paulistano, e tudo aquilo que tem de concentração regional, concentração de poder de gênero, concentração étnica, branco dos olhos azuis. Quer dizer, isso é que vai prevalecer contra e também um tipo de poder classista vinculado a particularismo muito forte. Então, nesse sentido, seria catastrófico um parlamentarismo, ou mesmo semi-parlamentarismo, no caso brasileiro atual. Então, essa é a minha posição, e eu penso que eu votei em 93 contra o parlamentarismo. Eu vi intelectuais de muito nível, mesmo de esquerda, empolgados, sem entender o contexto brasileiro. Como se nós estivéssemos num país onde as condições para o parlamentarismo existem. Nós temos que pensar dentro de nossas condições da sedimentação histórica da política brasileira. É claro que não se exclui que talvez, no futuro, com uma melhora de qualidade do nosso Congresso Nacional, com as transformações, com debates, não casuísticos, mas um debate público antes, nós podemos um dia adotar parlamentarismo ou semi-parlamentarismo. Mas da forma atual, o que nós temos é um casuísmo, um golpismo contrário à Constituição, que terá consequências desastrosas para transformações no sentido de fortificação da inclusão social e redução das desigualdades no Brasil. Esse é meu entendimento atualmente. Além do mais, a ideia é que o parlamentarismo vai criar estabilidade política no Brasil é uma mentira, porque em 63, em 8 ou 9 meses, tivemos 3 primeiros ministros. O Brochado da Rocha, o Hermes Lima e o Tancredo. Sempre que eles diziam algo contra interesses particularistas do Congresso, eles eram derrubados. Então, na situação atual, isso seria mais grave. A cada nova votação, os grupos clientelistas, o baixo clero organizado, poderá derrubar o primeiro-ministro sem não ceder a concessões. E isso será catastrófico também no ponto de vista da estabilidade política. Professor, perfeita. A gente acabou tendo uma aula aqui sobre teoria geral do Estado, sobre o contexto brasileiro. Eu queria agradecer a sua participação, especialmente a deferência de ter acordado tão cedo para falar com a gente. E eu queria deixar desde já no ar o convite para o senhor retornar uma próxima vez para elevar novamente o nível do debate aqui no programa. O Wellington quer falar com o senhor. Fala, Wellington. Olha, tá aqui, eu prefiro até que a gente promova um debate num domingo, tá? Num live especial, porque essa aula que foi dada aqui hoje, ela tem que ser repetida para muito mais gente. Espetacular, professor. Eu estou realmente impressionado com a sua explanação, porque eu tenho lido muito, mas eu não sou da área de direito. O Rômulo é advogado, sabe muito mais do que eu. Mas hoje o senhor falou, pegou no contexto histórico e trouxe exatamente para aquela nossa preocupação, que essa tentativa de impor o parlamentarismo é um recurso que volta sempre que existe um golpe, que a democracia no Brasil está ameaçada, e o senhor deixou isso com muita clareza para o nosso público. Muito obrigado mesmo por esse esclarecimento. Eu agradeço pelo convite, Wellington e Rômulo, e estou à disposição para outros encontros aí, para a gente debater e também apresentar críticas e buscar caminhos contra realmente o que eu diria um governo quadrilha, uma verdadeira quadrilha que está nos governando. É um choque que se retire uma presidente honesta, uma pessoa correta, com todos os limites e críticas que elas mereçam, não se justificou juridicamente de maneira nenhuma impeachment. Mas esse grupo assume o poder exatamente para manter uma estrutura excludente, social excludente, e é um grupo
envolvido na criminalidade mais baixa e top. Então, contem comigo aí para a gente ter outros diálogos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Bom dia para o senhor. Tá bem, para os senhores também. Obrigado. Até logo. Muito obrigado. Rômulus, sem comentários, hein, Rômulus? Eu vou falar o seguinte. Só para o público saber quem chegou agora, nós acabamos de conversar com o professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves. Ele comentou sobre o parlamentarismo como um novo golpe. Tivemos aqui uma verdadeira aula. O Brasil está ameaçado por uma cleptocracia que assumiu o poder através de um golpe. O professor Marcelo Neves, que inclusive foi um dos advogados de defesa de Dilma Rousseff, não é isso aí? Ele participou daquele grupo. Ele participou daquele grupo de juristas que fez um parecer contra o impeachment, foi ao Palácio. Tivesse oportunidade engajado realmente em denunciar o golpe, tanto político como jurídico ali, né? Foi uma mistura com o STF, com tudo, né? Não podemos esquecer que o STF se omitiu, mas foi uma omissão comissiva, né? Uma omissão que por baixo do pano estava tudo combinado, mas né, diante das pessoas se omitiu, mas por baixo era um coautor do golpe, Wellington. Pois é. É o seguinte, hoje o Rômulus vai voltar a ser o Lombardi aqui, não é? É você, Lombardi, porque eu tenho aqui comigo o nosso próximo convidado ao vivo aqui ao meu lado. Ele já está chegando, tá? Ele já chegou, na verdade, chegou bem antes do programa começar. A gente já conversou, já teve até um café, porque eu não tomo café antes do programa para cá, por causa da garganta, sabe como é. Vou tirar o Rômulus um pouquinho para enquadrar aqui o Marcelo Montenegro, que é o cientista aqui do Karolinska Institutet da Suécia, biofarmacêutico, e que vai conversar com a gente sobre a fuga de cérebros, um problema que está acontecendo no Brasil e que é um atentado contra a pesquisa científica, contra a inteligência dos cientistas brasileiros que estão fugindo do Brasil, buscando países que apoiam, que incentivam a pesquisa. Um risco muito grande, e é sobre isso que a gente vai conversar. O Rômulus vem comigo agora numa outra vibe, que ele vem pelo Skype. Daqui a pouquinho o Rômulus... Pois é, já estamos aqui, agora sem o Rômulus com imagem, mas eu tenho aqui o... Rômulus, você vai ter que tirar o som do Facebook, ou então do Skype aí, não sei como é que tá dando um retorno aí. Você vai ter que botar o fone, eu acho. Então eu vou botar o fone. Tá bom, bota mais para aqui, para perto. Esse rapaz aqui bonito, que está aqui do meu lado, que é de Manaus. Sim. De Manaus, do norte do Brasil. Ele é cientista do Karolinska Institutet, que é o Instituto Karolinska do Prêmio Nobel de Ciências, inclusive na sua área de atuação, Prêmio Nobel de Ciências, e vai conversar com a gente aqui sobre fugas de cérebro. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Expresso da Manhã, prazer tê-lo aqui. Nós que somos amigos aqui já das antigas, nessa resistência contra o golpe, não é? E eu queria que você falasse um pouco, primeiro cumprimentasse o público. Pode chegar mais perto, tem medo não. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Já faz algum tempo, né, que você fala, mas nunca dava. Uhum. E é uma enorme responsabilidade estar aqui hoje, depois de uma aula dessa do professor Marcelo Neves. Hoje é o dia dos Marcelos. Dia dos Marcelos hoje. Então, e eu tenho acompanhado sempre que posso o programa e eu gostaria de dar os parabéns, porque a qualidade do entrevistado a cada dia é maior. E então isso traz uma enorme responsabilidade para quem é tão jovem. Eu vim aqui falar. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, com a gente também aqui em linha tem o Rômulus. Não é, Rômulus? Tá me ouvindo bem aí, não tá, Rômulus? Então eu estou te ouvindo, mas eu estou resolvendo a questão do fone. Já eu entro. Tudo bem, então. Você dá o toque quando você chegar, tá bom? Então tá. Então, Marcelo, para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você qual a sua avaliação sobre esse desmonte na pesquisa científica e quais as consequências imediatas que você, como cientista, já está percebendo. Bom, primeiramente, o que acontece é que eu acho que isso foi previamente planejado. Então, só no orçamento desse ano, um corte de 40%, existe ainda a previsão de corte ainda maior para o próximo ano. Então, as consequências práticas disso é que muitos pesquisadores que possuem projetos em andamento vão ficar sem recurso para dar continuidade às suas pesquisas. Agora, existe um impacto
que é muito pior, ao meu ver, a longo prazo. Em virtude, no Brasil, por exemplo, a maior parte da pesquisa científica é feita por estudantes de pós-graduação, estudantes de mestrado e doutorado. E sem esses recursos, muitas pesquisas ficaram paradas. Isso indiretamente compromete a formação de novos mestres e doutores. Isso vai ter um impacto ainda muito mais longo no Brasil. Uhum. E é claro que eu acho que, por exemplo, o impacto da formação de novos pesquisadores ou de parada de pesquisas científicas no Brasil vai ser muito maior, não vai, talvez não afete nós, adultos, imediatamente, mas vai ter um impacto enorme na formação dos filhos de vocês, por exemplo. Uhum. Porque no Brasil a pesquisa científica está muito associada à formação universitária. Então, hoje, se essa nova geração de cientistas não vê perspectivas de continuar exercendo suas pesquisas no Brasil, eles vão acabar sendo atraídos para outros países. Isso acontece não só no Brasil, mas isso acontece em vários países. Isso aconteceu na época da Segunda Guerra. Os Estados Unidos talvez tenha sido o país que mais se beneficiou com a fuga de cérebros. Muito cientista bom aqui da Europa estava fugindo da guerra. E os Estados Unidos dizem, olha, aqui está em guerra, mas aqui te dá espaço para você, venha para cá. E muitos desses pesquisadores não retornam para os seus países de origem, mas ajudam na formação de novos cientistas no país em que eles que os receberam. Então o impacto vai ser muito mais grave a longo prazo, eu penso. Uhum. Particularmente no Brasil, uma vez que nessa última década teve um aumento enorme no número de universidades, de programas de pós-graduação, formação de novos doutores, e parte desses novos campos que foram criados na última década absorveram muitos desses professores, muitos cientistas ficaram no Brasil. Mas no momento que você é jovem, recém-formado com doutorado, você não vê perspectiva no país, no estado sem ter onde pesquisar, sem recursos para pesquisa, você acaba sendo atraído para ir para outro país para continuar sendo cientista. Marcelo, o desmonte do Ciências Sem Fronteiras, qual a avaliação que você faz sobre isso? Essa é uma questão bastante polêmica, porque gerou bastante crítica na academia. Os próprios cientistas brasileiros fizeram uma série de críticas ao programa, que são críticas válidas, vale ressaltar, mas eu penso que o programa poderia ser aprimorado e não terminado como aconteceu. E o Sem Fronteiras tem um impacto ainda maior para a fuga de cérebros no Brasil, se nós compararmos esse golpe de 2016 com o golpe de 64. Porque agora, muitos desses cientistas que estão saindo do Brasil, eles fizeram intercâmbio de Ciências Sem Fronteiras. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de entender, olha, como que é uma universidade, como que se trata um cientista no exterior. E mais importante, eles têm contatos. Em 64, por exemplo, a gente estava conversando um pouco antes, era muito difícil, você era cientista, você estava fugindo da ditadura. Para fazer uma ligação, era caríssimo, né? Uma ligação comum. Hoje você mantém contato em tempo real com os seus familiares no Brasil. Hoje você pode passar um e-mail ou acessar os grupos de pesquisa no website da universidade que você tem interesse em se mudar. Então as coisas estão bem... Com a internet hoje em dia ficou tudo bem mais fácil você encontrar novas posições e manter contato com seus entes queridos no Brasil, que era uma realidade difícil em 64. Então, e muitos desses estudantes do Ciências Sem Fronteiras têm contatos, eu acho que essa é a palavra mais importante, têm contatos no exterior. E no exterior, muitos desses estudantes, eu acho que a reputação, de modo geral, dos estudantes de Ciências Sem Fronteiras é muito boa no exterior. Então, é claro que qualquer país desenvolvido tem interesse em contratar cientistas. E cientistas que eu diria do ponto de vista barato para o país que recebe. Por quê? Porque os caras não fizeram nenhum investimento na formação desses cientistas. Quem fez esse investimento? O Brasil. E, infelizmente, com esse golpe de Estado, todo esse investimento que foi feito na última década para a formação desses cientistas fica comprometido, porque esse cara vai exercer suas funções científicas em outro país, ajudar na formação de novos cientistas em outro país. Então, o impacto a longo prazo eu acho que ainda vai ser muito maior. Eu reforço, eu acho que o Ciências Sem Fronteiras tinha problemas, precisávamos aprimorar o programa. Pois é. E não acabar com o programa. Vocês estão percebendo aqui uma coisa, olha. A Petrobras investiu anos e anos em pesquisa para a produção barata na camada pré-sal.
esses canalhas da cleptocracia estão entregando isso de mão beijada. Isso é crime lesa pátria. Lula e Dilma, eles investiram no programa Ciências Sem Fronteiras, e quem está falando isso aqui é um cientista do Karolinska Institutet, que é um dos mais importantes institutos de ciências do mundo, do Prêmio Nobel. Só para vocês saberem o peso desse rapaz, está aqui ao meu lado, brasileiro, tá? E dá aula aqui na Suécia, tá? Então, Temer quebra, arrebenta um programa, e os cérebros já preparados com investimento brasileiro, dinheiro do povo brasileiro, tem que sair do Brasil para servir a outros países, porque no Brasil não tem mais oportunidade. Ou seja, é outro crime lesa pátria que está acontecendo no Brasil. É outro crime lesa pátria. Rômulo, você já tem condição de entrar aí, Rômulo? Wellington, eu tô, mas deu um bug aqui que engraçado, o programa não entra, o Skype não entra no fone, ele fica fora. Mas vocês ainda estão ouvindo o retorno ou tá melhor o som agora? Tá bem melhor agora. Ah, então tá bom, porque eu tô colocando mudo enquanto eu não tô falando. Maravilha, pode falar agora. Eu queria perguntar se há alguma noção do quanto esse arroxo brasileiro, o corte de verbas da pós-graduação, principalmente nessa área tecnológica, o quanto isso vai prejudicar, se há como mensurar, ou se a gente tem que esperar ainda 5, 10 anos, porque os impactos disso são sentidos a longuíssimo prazo. A gente vai perdendo essas pessoas, mais do que perder as pessoas hoje, a gente perde a capacidade de formá-las, porque os programas estão sendo desestruturados, os cortes de verbas nas universidades públicas, a gente vê aí o escândalo da agonia que está sendo imposta para matar a UERJ, por exemplo. Eu acho que ele é o paradigma do que eles querem fazer com a universidade pública, a minha UERJ, onde eu estudei, fiz graduação, mestrado. Então, eu queria perguntar para o nosso convidado se há como mensurar já, de alguma forma, o impacto que esse arroxo na educação e a saída desses quadros tão qualificados, quanto se prejudicará o conhecimento, a academia brasileira, mas a economia como um todo. Bom, legal falar com você pessoalmente, pelo menos virtualmente, né? Acho muito legal as suas colocações. Olha, eu acho que a gente precisa de um certo tempo para avaliar esse longo prazo, mas eu posso te antecipar que certamente o impacto vai ser muito alto. E isso se baseia em avaliações históricas, comparado com outras épocas, né? O Brasil atualmente passa não só uma crise econômica que afeta diretamente o investimento em pesquisa, mas também uma crise civilizatória e política que também, de certa forma, acaba desestimulando os pesquisadores mais jovens a tentar lançar carreira no Brasil. E isso é grave, porque o que acontece é que, tipicamente, a pessoa mais jovem, que acaba de terminar o doutorado, aí faz mais 2 anos de pós-doutorado, por exemplo, quando o cara chega nessa idade, ele já está lá nos 30, 30 e poucos, certamente já tem um parceiro, ou uma esposa, um marido, e acaba tentando se estabelecer de alguma forma. E muitas vezes o retorno se torna difícil. Eu penso que o impacto vai ser grave. O Wellington falou um pouco a respeito da Petrobras. Esse é o exemplo mais prático, acho que existe. A Petrobras é uma das empresas, uma das instituições brasileiras que mais possui patentes, né, que é aquilo que dá o direito dos royalties de novas tecnologias. E isso foi investimento brasileiro, né, mediado pela Petrobras, e que está sendo entregue a preço de bananas, literalmente. Não, o dinheiro do bem... Atenção, sobre a Petrobras e sobre as privatizações no Brasil, a gente falou sobre isso um pouco ontem. O caso é muito grave. Por quê? Porque o dinheiro do BNDES é emprestado para que o estrangeiro compre a preço de casca de banana o patrimônio público brasileiro. Isso assim, é um crime descarado dos ladrões no poder. Exatamente. Então, a parte da venda do conteúdo do óleo, eu acho que a perda maior do Brasil é justamente na tecnologia. Imagine a situação, por exemplo, eu gosto de pegar exemplos mais práticos, por exemplo, todo mundo acha o celular, o iPhone, todo mundo quer ter um iPhone, e é caríssimo do Brasil, né? Só que o iPhone é produzido a preço de banana na China. E por que a gente paga tão caro? Claro, no Brasil existe imposto, existe uma carga tributária alta nos produtos, mas aqui na Suécia também o iPhone é caro. E por que é caro? Porque se paga tecnologia. E quem demanda essa tecnologia?
a maior parte, eu acho que 98% das patentes do iPhone são dos Estados Unidos. Então é por isso que é caro, porque você não está pagando o produto físico, assim, que é feito de forma muito barata na China. Você paga a tecnologia. E a mesma coisa acontece com a Petrobras. Então o mais caro, na verdade, é a tecnologia que foi gerada através do conhecimento científico, através de patentes, através de anos de investimentos em ciência e tecnologia. E isso sim está sendo vendido a preço de banana. Eu acho que esse é o retrato mais grave desse desmonte. E eu acho que isso faz parte de uma estratégia a longo prazo, porque o Brasil possui recursos naturais imensos e nós ainda dependemos do ponto de vista tecnológico de vários outros países mais envolvidos. E no momento que você tem um plano nacional para fortalecer as universidades federais, para manter os nossos cientistas no Brasil, para que esses cientistas gerem novos cientistas e gerem novos conhecimentos, novas patentes, ia chegar uma época que não ia ter para ninguém. Que o Brasil ia se tornar independente do ponto de vista não só de recursos, mas também do ponto de vista tecnológico, que é uma falta que nós temos aí histórica e que estava tentando ser corrigida, né, nos últimos governos que foram progressistas e que, infelizmente, com esse golpe de Estado, acaba sendo atacado de forma muito grave. Um grande exemplo que nós tivemos ano passado, uma pesquisadora, eu acho que do Rio de Janeiro, Suzana Herculano, ela simplesmente fechou o laboratório dela e recebeu uma posição nos Estados Unidos. E ela caiu na mídia, porque ela era muito ativa nas redes sociais, né? Então a sociedade, o povo já conhecia mais, mas isso acontece de forma corriqueira, tem acontecido com uma intensidade muito maior nos últimos anos. Eu tenho um amigo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, quer dizer, uma posição estável, um grande cientista formado na USP, eu me perguntar qual era a possibilidade de se mudar para a Suécia. Em virtude da falta de perspectiva. Pesquisador jovem. Pesquisador jovem não recebe incentivo, não recebe. Eu vi aqui, eu peço perdão, porque sobem muito rapidamente os comentários, não deu para ler, mas alguém escreveu que é cientista, não tem dinheiro para comprar um notebook e não sabe o que dizer aos alunos para que eles invistam na pesquisa científica. Então, Sim, Rômulus. Eu posso só dar fazer uma ilustração, um exemplo, Sim. com algo que a gente já comentou aqui no outro dia. Nesse caso, vamos pegar o exemplo, né, que é a razão principal por trás do golpe, que é o petróleo. Como a gente dizia aqui, o golpe que está sendo dado no Brasil, no pré-sal, é duplo. Porque não só a gente está entregando a reserva, o petróleo em si, que já é o terceiro maior do mundo, só perde para a Arábia Saudita e para a Venezuela, mas também nós estamos destruindo com aquela liberação sem tributação para importações de estrangeiro e colocando a operação dos campos na mão de companhias estrangeiras, nós estamos abrindo mão da tecnologia justamente, porque essas empresas elas vão contratar fora, lógico, elas já são empresas internacionais, elas já têm seus supridores fora, e o importante era incapacitar o Brasil, não só tomar o seu petróleo, mas incapacitar o Brasil de produzir localmente a tecnologia, porque o pré-sal também existe em outros lugares, ele existe em toda a costa africana, em outros países, existe no Golfo do México, então é importante, o Brasil, como tem uma indústria pujante e poderia desenvolver, diferentemente da Arábia Saudita e da Venezuela, ele tem a reserva e também tinha a capacidade técnica de desenvolver uma tecnologia que mais tarde nós nos tornaríamos líderes globais e poderíamos exportar os suprimentos, os equipamentos, sondas, para todos esses outros países que vão explorar o seu pré-sal. Esse foi o segundo objetivo, era também impedir o país de desenvolver a tecnologia. Então você imagina todo mundo na academia, nos centros de pesquisa, que já estavam contratados, existia lá na UFRJ, na Ilha do Fundão, um centro de excelência de pesquisa disso, montado inclusive com parceria com grandes empresas da indústria do petróleo. Tudo isso foi simplesmente desmantelado, porque a pessoa está vendo que se ela quiser seguir nossos engenheiros do petróleo, geólogos, todo esse pessoal sabe agora, se quiser desenvolver as suas potencialidades, tem que ir para outro país, porque a perspectiva, se o golpe continuar, é destruir tudo. Então, é um exemplo prático de um setor-chave no futuro tecnológico, em que eles estão realmente tentando alejar o Brasil para que ele não possa se tornar um competidor global, Wellington. Pois é, Rômulo, é o seguinte, vou tirar você daqui do Skype para você voltar, dá um alô aí pro público quando você conectar de novo pelo Face, tá? Para você voltar a dividir a tela comigo, porque eu vou fazer só aqui a última pergunta pro Marcelo, e o Marcelo vai voltar e vai dividir a tela comigo mesmo, porque o que vai aparecer mesmo é o finalzinho, é o
cocô do dia, e o Marcelo vai dizer quem é o cocô do dia para ele daqui a pouco, mas antes a gente vai conversar sobre outra coisa. Então tá, Rômulo, só tirando você daqui, eu quero dizer aqui para você, eu conversei, e o Rômulo também, com o cientista do Karolinska Institutet da Suécia, que é o Marcelo Monteiro, que mora aqui na Suécia, em Estocolmo, e comentou com a gente aqui sobre a fuga de cérebros que é decorrente dos cortes na pesquisa científica, esse corte imposto pela cleptocracia que assumiu o poder através de um golpe. Marcelo, mas você é biofarmacêutico, não é isso aí? Bom, eu sou farmacêutico de formação, com doutorado em farmacologia. Em farmacologia, é isso. O Rômulo já está aqui, vamos adicionar aqui o Rômulo, tá? Pois é, Rômulo já voltou, agora eu estou aqui dividindo aqui a tela com o Marcelo. Marcelo, chegue mais aqui perto. Aí, ficou aqui. Pronto, ficamos 3 aqui. Só porque é o seguinte, antes de perguntar o cocô do dia, né, porque a gente ainda tem tempo para isso, eu queria fazer primeiro você na condição de farmacêutico, cientista na área de farmacologia, biofarmácia, etc. Tudo isso. Eu queria saber qual a possibilidade científica de uma vassoura ungida curar alguém? Foi uma pergunta de um telespectador que pediu a semana passada para que eu fizesse essa pergunta a você hoje, tá? Olha, é 0, né? Agora, eu acho que pior do que uma... Eu queria era uma cura para estupidez, né? De quem acredita. Muito triste que pessoas cheguem à idade adulta acreditando em vassouras ungidas. Imagina se isso fosse verdadeiro, ninguém precisava fazer nada, né? Bastava comprar essa vassoura aí. Pois e é. os problemas do Brasil estariam resolvidos. Você sabe que eu sou baiano e baiano tem poderes mágicos, né? Sobrenaturais. Então eu fiz uma consulta ultra, mega, transcendental e aí eu fui informado pelo Signal, porque o Dallagnol e o Bretas do Rio, eles pensam que eles têm o WhatsApp de Cristo. Só que Cristo já abandonou o WhatsApp porque disse que estava tendo muito vazamento. Aí está no Signal, porque é criptografado e ele só fala comigo agora. E aí ele falou assim, ó, com a voz de Cid Moreira, avise que a prótese do... Como é o nome do cara que eu esqueço? Frota. Do Alexandre Frota. Tem mais poderes do que a vassoura. Eu tenho que concordar, porque a prótese... Wellington. Pois não. Por falar em vassoura, outro dia eu comentei com você, eu vi um documentário da França, interessantíssimo, um documentário francês, falando que a história da vassoura da bruxa, como que elas voavam em vassoura, na verdade isso é uma metáfora, porque sabe que na Idade Média elas faziam uma poção misturando gordura de vaca com algumas substâncias, raízes, ervas, meio alucinógenas, faziam uma pomada, né, uma coisa, passavam no cabo da vassoura. Naquela época as mulheres não usavam roupa de baixo, e com saia, e aí elas naquelas cerimônias, né, do paganismo e tal, montavam em cima da vassoura, porque obviamente a mucosa da vagina absorvia rápido aquela substância. Então o voar na vassoura era o voar de entrar em transe e ver a coisa, né? Literalmente sair voando. Então realmente existia essa coisa da vassoura da bruxa e da viagem, do transe que ela tinha e voltava com as revelações. É daí que vem essa história da vassoura da bruxa. E agora querem refabricar com a vassoura ungida evangélica, né? Pois é, rapaz, esse Rômulo vem com cada coisa. Ontem ele veio com um rato que trepa 3 semanas e depois morre desintegrado. Não é? E hoje ele vem com esse êxtase... Antequinos. O antequinos. Isso, os antequinos. Ontem foi os antequinos, que a gente ficou com inveja aqui. Como é que o bichinho 3 semanas lá mandando ver? A gente com inveja danada aqui. E aí hoje ele vem com o êxtase vaginal da bruxa que botava lá um negócio na vassoura e viaja. Ela não voava, ela imaginava o voo. É isso aí, Rômulos? É isso aí. Tinha lá o transe louco, voltava com as revelações. Olha, isso é possível, isso é mais plausível. Exatamente. A prótese do Frota, eu acho que tem muito mais chance de funcionar do que essa vassoura aí, porque é fruto de conhecimento científico, não é? Ao contrário do charlatanismo religioso. Que infelizmente está tomando conta do Brasil, não é? O charlatanismo religioso, ele faz com que muitos canalhas se utilizem da ingenuidade, da fé, que é uma coisa muito séria. A fé é algo muito sério. A fé cura porque ela manifesta uma série de coisas positivas no cérebro que ajudam a produzir substâncias que são indispensáveis. A imunologia,
ao sistema imunológico e, enfim, a melaninas e outras inas, aí você sabe mais do que eu, né, Marcelo, que são indispensáveis para a alegria, combate à depressão e tudo mais. Tudo isso a fé produz, né, porque nós temos essas substâncias dentro do corpo e não precisamos de artifícios, assim, que algumas pessoas ficam dependentes para produzi-las. Agora, essa coisa... Só uma questão, em vez de comprar vassoura, você tem toda a razão, é a mente, tudo isso, a ciência ainda está descobrindo, ainda ontem eu estava vendo outro documentário da França falando sobre isso, vou até postar mais, mas a mente tem um poder incrível, a mente, a respiração, então faz de graça, meu amigo, vai estudar técnicas de respiração, técnicas de meditação, você não tem que pagar nada e você consegue o mesmo benefício. Pois é, mas a gente vai falar sobre isso em outro dia. Tem que trazer aqui um especialista em meditação para mostrar que existe mesmo, até porque a física quântica está muito dentro disso que está sendo discutido pela meditação e tudo. Agora, Marcelo, você vai sentar mais um pouco ali no canto, vai sair de quadro, se despeça aí do pessoal. Bom, um abraço a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom te ver, conversar com você, Romulo. Estamos aí à disposição. Valeu, fica aqui, mas você volta daqui a pouco pro Tá cocô bom. do dia. Vai pensando aí quem é o seu cocô do dia, tá bom? Eu vou aqui, porque eu e o Rômulo ainda temos um papo sério, temos alguns minutos aqui, poucos minutos, tá, Rômulo? Para a gente conversar sobre o STF como patrono da baderna jurídica. Eu falei ontem aqui, Rômulo, para o nosso público, né? Para você que está me assistindo, que a baderna está no poder. Antes, o idiota, ele falava coisa dentro de casa, aí o irmão mais velho, a irmã, o pai, a mãe, fala, pô, você está falando uma besteira, olha aí, não é assim. Então o amigo mais velho, vem cá. Ó, não dê esse vacilo aí, né, meu irmão? Porra, o que você está falando é uma carga d'água, o que é isso? Mas hoje o cara pega o Facebook e vai lá e escreve a imbecilidade dele e multiplica isso para outros imbecis. Resultado, a justiça, que deveria combater determinados atos que não são só ingênuos de imbecis, mas que são extremamente pensados por pessoas com inteligência voltada para o mal, a justiça credibiliza essa imbecilidade. Uma delas, o fascismo. O fascismo no Brasil, a vontade, a sede por uma justiça a qualquer preço. Eu vou repetir, a prisão dos deputados do Rio de Janeiro, a prisão de Garotinho e da esposa, e isso é abuso de autoridade. E isso, vocês que estão rindo hoje, podem amanhã chorar se qualquer juizeco botar, ou qualquer meganha, botar na cabeça que você, a sua irmã, o seu filho, a sua mãe, a sua avó, o seu neto. E o Lula. E o Lula, né? Porque eles querem chegar lá, né? Você é bandido, você é um criminoso, você tem que ir para a cadeia. Porque a justiça no Brasil não recebe voto. A única forma de combatermos a injustiça é fortalecendo a política. E não o contrário. Judicializar a política é uma ameaça à democracia. Vocês ficam pensando que democracia é uma palavra distante, mas não é. Democracia é o seu direito de discordar disso ou daquilo, sem que para isso você seja punido. Democracia é você ter o direito de escolha. Não é você, Luciano Huck, mandar um pai de família botar uma família numa carroça e sair carregando, dando uma volta na favela, para depois, se ele conseguir ganhar um carro ou uma casa. Isso não é democracia. Democracia é o governo lhe dar o direito a uma casa própria, onde você vai ter o dinheiro para pagar a mensalidade e escolher a sua casa. Democracia é o direito de escolha, é o direito de expressão. Então, não permitam que a justiça invada a política, porque amanhã a vítima será você. Não é isso, Rômulo? É verdade, Wellington. Você fazia aí um comentário fundamental falando do pessoal da esquerda que aplaudiu a prisão dos governadores, né, do Garotinho, que aplaudiu ontem a prisão lá do melhor amigo do Aécio, que aplaudiu a prisão dos deputados lá no Rio. Minha gente, isso é claramente uma jogada desses meganhas para tentar dividir
as pessoas que se insurgiam contra os abusos. Já havia um consenso em todas as forças políticas, sejam de direita, seja de esquerda, já se voltando, unindo para conter lá, através da nossa lei Cancelier, da investigação dos supersalários, conter eles. Então, o que eles fizeram? De uma hora para outra, saíram com fatos midiáticos, né, factoides na mídia, atacando pessoas da direita ou pessoas próximas a políticos da direita para tomar a esquerda de refém, porque ela não vai poder ser acusada de tentar salvar bandido. Então, a gente vê o exemplo do Rio de Janeiro, Wellington, que a bancada do PT e do PSOL votou majoritariamente para manter a prisão ilegal dos deputados, porque eles se sentem sequestrados políticos. Eles sabem que se eles votarem a favor da Constituição, a favor da lei, no dia seguinte, o Globo, lá, o Jornal dos Marinhos, vai estampar na capa: PT salva políticos corruptos. Eles sabem disso. E é verdade. Então, vamos tomar uma decisão política que, juridicamente, até se a gente pensar na grande política, estava equivocada, de votar a favor da manutenção das prisões lá no Rio. A gente não pode cair. Todo mundo anda compartilhando a história lá da prisão preventiva do amigo do Aécio Ascioli. Vamos ver, tem os requisitos para prisão preventiva, temporário e preventiva, nem sei, mas sempre é temporário e depois eles convertem em preventiva. Se eles forem pedir essa conversão, tem os requisitos? Ele está impedindo as investigações? Tem risco dele se evadir? Então tem que ver isso. Não é para aplaudir o que acontece com o outro, depois acontece com a gente também. Tem que pensar sistematicamente, minha gente. Não é assim, entendeu? Hoje você aplaude, amanhã você é a vítima. Não pode. Isso foi uma jogada política para dividir as forças que se levantavam, se organizavam para lá no Congresso, com a lei Cancelier e com a investigação dos supersalários, acabar com a farra desse pessoal tentando tomar e sequestrar o poder político. Isso é muito importante. A gente tem que pensar com muita calma sobre isso. Política se faz com a cabeça, não se faz com o fígado. É importante isso, não é, Wellington? Com certeza. Rômulus, eu queria, antes de chamar para o cocô do dia, dar uma grande dica de cinema, tá? O filme Não Devore Meu Coração, que foi tema de debate do programa Cafeína no mês passado, é com o ator galã aí do Brasil, não é? O Cauã Raymond. Deve ser assim a pronúncia, né? Cauã Raymond. E também Ney Matogrosso, Eduardo Macedo. A direção do filme é do Felipe Bragança, que foi o nosso entrevistado no Cafeína do mês passado. Esse filme teve a estreia ontem, tá? E vai estar em cartaz aí no fim de semana e durante um bom tempo. Será muito importante que você vá ao cinema, você que gosta de cinema, assistir a este filme, Não Devore Meu Coração, porque é um filme que está fora dessa distribuição monopolista. É um filme que está arriscando novas possibilidades para o cinema brasileiro. Tem uma história muito interessante, contando um pouco, de uma maneira sutil, a Guerra do Paraguai, não é? Através de uma linguagem moderna. E tudo foi contado aqui no Cafeína. Você pode procurar nos arquivos do YouTube do programa, que você vai poder conhecer melhor. Então, eu recomendo absolutamente que você... Eu assisti, né? Eu tive o acesso através da senha para convidados aqui mesmo. Eu assisti, foi um filme muito bom. Não Devore Meu Coração, do diretor Felipe Bragança, com um grande elenco, e eu realmente recomendo. Agora, para terminar, Rômulus, eu quero dizer o seguinte, para terminar essa conversa da gente: político, se ele não é bom, a gente vai lá na urna e troca. Agora, juiz concursado, filhinho de papai, que estudou a vida toda, nunca atravessou o bairro que vive e só conhece a casa, a escola, o clubezinho onde ele faz a farra com os amigos e Disneylândia, ele não está muito preocupado com você não, hein? Não é verdade. O político mal ou bem, de 4 em 4 anos, como você falou, o filhinho de papai só foi ali para a faculdade, para o cursinho, ele só conhece a área nobre da cidade. O político mal ou bem, de 4 em 4 anos, ele tem que ir lá na favela pedir voto, tem que ir na periferia, não é verdade? Então, ele pode... E a gente troca ele. Então, assim, se não gosta, troca. Agora, o concursado não, ele é inamovível, vitalício, está lá até se aposentar. A punição a que ele está sujeito, Wellington, é ser aposentado com salário integral, se ele fizer alguma coisa errada. Político, não. Ele fez coisa errada, a gente não elege mais ele. Então, a gente tem que lembrar que quem manda no Brasil é a soberania popular, é o povo. Então, poder supremo
é o povo. Então, seus representantes eleitos têm que estar acima, necessariamente, dessas pessoas que não prestam contas à soberania popular, Wellington. Pois é. Então, esse é o momento catártico do programa, é o cocô do dia. Quem é o cocô do dia, cá, Marcelo? Quem é o cocô do dia para você? Olha, para mim é o STF. O STF, o cocô do dia. Pronto, o STF todo. Porque é um Mas misto. quer botar alguns vermes dentro do cocô? Não, eu acho que todos. Todos. Então pronto. Porque era para ser o guardião da Constituição, né? Então a omissão, na verdade, eu acho que faz parte do golpe. Essa omissão do STF abre precedente para todos esses juízes popstars, né, que querem aparecer na mídia. Virou moda agora. Então, isso, para o cidadão comum, se você não consegue acreditar no STF, você vai acreditar em quem, não é mesmo? Então, daí a importância desses programas alternativos para chamar a população para o outro lado da conversa e mostrar, olha, existe alternativa. E a alternativa é o povo ir para a rua e buscar seus direitos. Porque se a gente for depender desse nosso judiciário, a gente está perdido, né? Pois é. Rômulus, para você, quem é o cocô do dia? Wellington, eu vou concordar o STF, mas eu vou particularizar. No caso, o Alexandre de Moraes, com esse golpe do parlamentarismo, e o ministro Barroso, meu ex-professor, que quer acabar com foro por prerrogativa de função, usando o argumento tosco de dizer que o STF está com muito trabalho. Se o STF está com muito trabalho, vamos aumentar o STF, vamos botar mais 5 ministros, criar uma turma, botar 16. Vamos ver se ele concorda com essa ideia. Em vez de tirar algo que existe em todo mundo civilizado, não é uma particularidade do Brasil, toda a Europa, surgiu na Inglaterra, no fim da Idade Média, o foro prerrogativa de função. Então vamos aumentar o STF, vamos diluir o poder do Barroso, vamos ver se ele concorda, Wellington. Então, cocô STF nas pessoas hoje, especialmente do Alexandre de Moraes e do Barroso. Então vamos fazer assim, o STF é o cocô do dia e o Alexandre de Moraes e o Barroso, o homem que faz barro no STF, eles são os vermes que estão aqui dentro. É isso aí? Aquelas lombrigas, como dizem lá no Nordeste. Não é? É isso. Então, vamos nessa. O que é que eu fazia no banheiro? Que eu me sinto feliz. Todo mundo apertando o número 2. Todo mundo aí botando o cocôzinho para que eles desçam. Desceram. Eu quero agradecer ao nosso convidado especialíssimo de hoje, que é o Marcelo Montenegro, cientista aqui do Karolinska Institute, que é o Instituto Karolinska do Prêmio Nobel, grande parceiro aqui na luta de resistência, faz parte do grupo de brasileiros na Suécia contra o golpe, grupo que nasceu anteriormente, né, em abril do ano passado, no dia daquela fatídica sessão família. A senha era assim, tinha que falar da família, da igreja, da religião, porque se não falasse, não ganhava grana, né? A senha foi aquela. Se você não falasse de Deus e da família, você não ganhava o dinheiro. Certo? A senha foi essa. Você sabe que eu sei disso. Romulo também sabe. Né, Romulo? A gente Wellington, vale a pena agora pegar aquele vídeo, alguém aí, pessoal, vamos dividir, cada um ver um bloco, anotar o nome de todo mundo que falou que era pela família e por Deus. Eles se deram mal, eles achavam que ia usar isso nas eleições, né? Mas acabou ficando registrado para a história. Então, ao contrário de 64, né? Nesse golpe de 2016, nós temos um vasto registro na internet. A internet nunca esquece. Pois é. Então, eu estou feliz de estar do lado certo da história. Infelizmente, quem apoia esse golpe vai ser lembrado no futuro. Pois é. Infelizmente não. Crime Lesa Pátria é uma das plataformas. Referendo revogatório para a reconstrução nacional. É isso aí que a gente defende aqui no programa. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Marcelo. Nós tivemos hoje um bom programa. Eu recomendo que vocês compartilhem, curtam as páginas que compartilham com a gente e acionem lá as notificações para que vocês possam ser avisados das nossas transmissões. É um prazer sempre renovado estar aqui. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Eu sou o Wellington Calazans, falei a partir de Estocolmo, Rômulo Maia, a partir da Suíça. Eu hoje, aqui ao meu lado, contei com o Marcelo Montenegro, que
é cientista e falou sobre o desmonte da pesquisa científica e a fuga de cérebros no Brasil. Nós tivemos também, via telefone, o Marcelo, o professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, que comentou sobre o parlamentarismo como um novo golpe. O programa foi muito bom, recomendo. Obrigado ao pessoal da produção, Camila Govedice. Obrigado ao Carlos Krebs pela moderação dos comentários. Obrigado para Ana Tomazini, que amplia também aí nas redes sociais o nosso alcance. Obrigado ao Mariel, que comentou hoje bastante. Obrigado, aproveitei muito dos seus comentários, Mariel. Obrigado a todos. E a você que assiste ao programa, comenta, fortalece essa corrente. Até segunda-feira, às 6 da manhã. E se a gente for fazer alguma coisa, fim de semana, avisa antes, não é, Rômulo? Te avisa. Provavelmente, a gente tem feito domingo, pode ser que a gente possivelmente vai fazer também alguma coisa domingo aí, né, Wellington? É provável, vamos ver aí. Temos que conversar com o Estopa, com o Miguel, né? Porque eu tô sozinho aqui com os meus gêmeos, vocês sabem de quem. Vamos nessa. Tchau, tchau, bom dia.